Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Amém? Boa noite a todos também que estamos acompanhando através dessa live. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Como é bom a gente poder iniciar a semana, né? Para muitas pessoas hoje é o último dia da semana, mas na verdade não, hoje é o primeiro dia da semana. E como é bom a gente poder iniciar esse culto, a nossa semana, dizendo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A despeito de tudo aquilo que tem acontecido com as nossas vidas, Ele continua sendo bom. Ontem, nosso culto ali de jovens, eu ainda compartilhava com os irmãos, né? Durante esse período que eu e a Rafa, a gente ficou em casa devido a gente ter cometido Covid, né? O quanto a gente sentiu a falta da igreja, o quanto a gente desejava estar aqui. E é interessante que para você estar aqui hoje, você fez uma escolha de colocar o seu nome ali no grupo da igreja. E a gente estava em casa meditando, falando assim, eu não posso fazer essa escolha. Nós estamos em isolamento. Eu não posso escolher ver meus pais. Eu não posso escolher ver as pessoas que eu amo, porque nós estamos em isolamento. E é interessante que quando a gente está diante de uma enfermidade, onde você está isolado, você não pode fazer nada, você valoriza esses momentos. O quão é importante congregar, o quão é importante você olhar no olho da pessoa que você ama e falar, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, eu te amo, minha mãe, eu te amo, meu pai. Então, durante esse período que a gente ficou em casa, a gente ficou refletindo sobre tudo isso. Eu não posso estar lá, eu estou vendo a transmissão, mas eu queria estar com meus irmãos, eu queria estar aqui. Então, a gente precisa valorizar esses momentos, escolher estar na casa de Deus, porque vai chegar um momento que você não vai poder fazer escolha. A gente ficava pensando, e amanhã, será que a gente vai continuar bem? Glória a Deus, estivemos bem todos os dias, Deus cuidou de cada detalhe das nossas vidas, porque a gente tinha essa convicção de quem nós temos crido. E uns salmos que eu gostaria de estar abrindo esse culto, gostaria que os irmãos abrissem Salmo 133, que expressa muito esse momento, que é a excelência da união fraternal, né? Que é na unidade da igreja que o Senhor determina a sua bênção. E o Salmo 133, o salmista ele vai dizer assim, os salmos de Davi, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É sobre a unidade, amados. É sobre o congregar. É sobre o corpo estar junto que o Senhor determina a sua bênção. E é isso que nós vamos orar, agradecendo o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, pelo ar que nós respiramos, dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças, queremos, ó Deus, louvar o teu santo nome, exaltar o teu santo nome, não por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas por aquilo que o Senhor é, Pai. Obrigado pela tua misericórdia que se renovou nesta manhã, nos dando uma nova oportunidade de recomeçar, uma nova oportunidade de fazer, Senhor Deus Pai, aquilo que muitas das vezes o nosso coração sabe que é certo e nós não fazemos. Senhor, obrigado pela sua companhia, Deus, que a despeito, Senhor Deus Pai, dos momentos mais difíceis que às vezes nós passamos, nós temos essa convicção que o Senhor está presente, que o Senhor está conosco, Deus. A despeito dos vales sombrios que nós temos passado, Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco, que a sua mão nos protege, ó Pai. Obrigado pela sua companhia, ó Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, ó Deus, através da sua palavra. Fala conosco através do louvor que foi mencionado aqui nessa noite, ó Pai. Que o nome do Senhor possa ser exaltado, que o nome do Senhor possa ser glorificado nessa noite, ó Pai. E que cada pessoa que adentrar neste lugar, cada pessoa que irá, Senhor Deus Pai, ver essa mensagem na internet, Senhor,
que seja uma terra fértil para receber a semente que será lançada, Pai. E no tempo oportuno nós possamos ver frutos dignos de louvor, frutos dignos para a honra e glória do Teu santo nome. Receba a nossa adoração nessa noite, ó Pai. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, ó Espírito Santo, neste lugar. Que a Tua igreja, que nós possamos deixar os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. É o que nós queremos render nessa noite. Glórias e aleluia ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Receba o nosso louvor, Senhor. Amém, amém. Adore o Senhor, amados. Abra o seu coração diante da sua presença. Louve ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Cordeiro de Deus. Lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa o que estiver, o
nos seus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado e aleluia. Cante, amado. Aleluia, 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 Aleluia. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós necessitamos do Seu olhar sobre nós, Pai. O que seria de nós se não fosse a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai? Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor para conosco, Senhor. Mesmo quando nós somos falhos, o Teu amor não é falho. Mesmo quando nós pisamos na bola, o Senhor continua sendo bom. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para com a Tua igreja. Aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Continue adorando o Senhor, continue exaltando o seu santo nome. Queremos continuar declarando e profetizando sobre as suas vidas através desse louvor. Que o Senhor possa te abençoar e te proteger. Que o Senhor olhe para vocês com favor e lhe mostre a sua bondade. Que o Senhor se agrade de vocês e lhe dê a paz. Aleluia. E é isso que nós queremos declarar nessa noite. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Adore o Senhor, amados. Louve o Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai. Declare, amados, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
Senhor é contigo, amados. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua companhia, Pai. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer em Salmo 145, versículo 12: a fim de que todos saibam dos seus feitos maravilhosos, do glorioso esplendor do teu reino, porquanto o teu reino é reino eterno, e o teu domínio perturba de toda geração em geração. O Senhor ampara todos que caem e ergue todos que estão despremidos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua forte mão. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com a tua igreja, com cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Nós queremos declarar através dessa próxima canção que o reino se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Receba a nossa adoração, Pai. Tenha liberdade, amados, durante esse louvor, de trazer até o gasofilácio os seus dízimos, as suas ofertas. Mas antes de tudo, faça da sua vida uma oferta em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas, por todo o cuidado que Ele tem conosco, com a tua igreja, com a nossa liderança. Aproveita durante esse louvor, agradeça por tudo que o Senhor tem feito, agradeça pelo privilégio de acordar vivo, de respirar. Viver é um privilégio, amados, viver é um privilégio, ainda mais nesses dias de hoje. É motivo de gratidão cada dia que nós acordar e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Adore o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas. Receba a nossa adoração, Pai. Receba cada dízimo, cada oferta que for colocado nesse gasofilácio nessa noite, ó Pai. Que nós possamos ter um coração, Senhor Deus Pai, não um coração percentual, mas um coração generoso, ó Pai. Que nós venhamos dar com alegria, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, ó Pai, honrar, Senhor Deus Pai, as nossas lideranças. Que nós venhamos, Senhor Deus Pai, contribuir com aquilo que o Senhor tem nos abençoado tanto, ó Pai. E se porventura, Senhor, tem alguém nessa noite aqui que necessita, peça ao Senhor, que é isso que diz a sua palavra. Peça ao Senhor. Que o Senhor continue cuidando de cada área das nossas vidas, seja na área financeira, do relacionamento, ó Pai, as áreas conjugais. Senhor, tenha liberdade, Senhor, para tomar as nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por todo o cuidado. Obrigado, ó Deus, ó Pai, pelas dispensas representadas aqui, das famílias nessa igreja, Senhor, por o Senhor ter cuidado, ó Pai. E que o Senhor continue nos abençoando, para que nós possamos, ó Deus, também abençoar as pessoas. Que nós possamos, ó Deus, ó Pai, derramar no próximo tudo aquilo que o Senhor tem enchido em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Receba a nossa adoração, Pai. Se abala
levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, mar e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, reinado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Declare, amados, os reinos se abalam. Aleluia. Só tu és santo, Senhor. Obrigado, Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. E o teu reino é sempre eterno, reinado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, reinado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor nessa noite, ó Pai. A tua igreja te adora, Senhor. Louvado seja o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. O teu reino é um reino eterno, ó Pai. O teu reino é um reino de misericórdia, um reino que não tem fim. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Aleluia. Glórias a teu santo nome. Continua, Senhor, falando e ministrando aos nossos corações através da sua palavra, Pai. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite deixar os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se sentar. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Graça e paz também para aqueles que estão nos ouvindo, né, assistindo aí através da página da igreja. Que o Senhor venha realmente falar aos nossos corações nessa noite, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, amém? Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Versículo 18 em diante diz assim:
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Versículo 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós Te louvamos, Pai, desde o início do culto, porque sabemos que o Senhor é um Deus que habita no meio dos louvores, e que o Senhor se inclina, Pai, a ouvir a oração daqueles que Te buscam com o coração quebrantado e sincero. Então, Senhor, nós estamos aqui agora diante da Tua palavra. Que tenha sido agradável a Ti o nosso louvor, mas neste momento nós queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra, a mensagem que o Senhor tem para nós. Eu Te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar a Tua igreja, aqueles que aqui estão, que estão em casa assistindo, Senhor, esse culto pela página da igreja, aqueles que verão este culto, Senhor, nos próximos dias, no futuro, e que a Tua palavra, Senhor, encontre corações e mentes, Senhor, como um terreno fértil. E uma vez, Senhor, ministrada a Tua palavra, ela frutifique, Senhor, 1 a 100 para a glória do Teu nome. Tudo aquilo que tentar impedir a Tua palavra de ser ministrada, Pai, seja tirado do nosso meio, da nossa mente e do nosso coração. Todo o ensino errado, Pai, toda a fortaleza do inimigo nas mentes, Senhor, daqueles que ouvirem essa palavra, seja desfeita pela Tua verdade, Pai, a Tua verdade que cura, que liberta, que restaura, que salva, e que seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Amado Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, enche este lugar com a Tua presença, enche os corações que aqui estão, Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos, nós precisamos da Tua revelação. Venha falar aos nossos corações, que não seja eu, que não seja um homem, mas o Senhor. Amado Espírito Santo, é que nós pedimos. Amém e amém. Podeis assentar. Meu amado, só para deixar claro aqui, fala assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, né? A escarlata era uma tinta, né, que eles fabricavam a partir de um besouro, e esse escarlata, né, era usado para atingir o pano de vermelho, um vermelho vivo, né? E o carmesim é aquele vermelho mais fechado, né? O vermelho mais escurinho. Em ambos os casos, né? Em todos os dois casos, está falando que ainda que seus pecados sejam visíveis, né? Chame a atenção por ser vermelho. Ainda que seus pecados possam ser vistos, né? De uma maneira assim que seja destacado, o Senhor fala que Ele vai limpar, que Ele vai transformar, né? E vai fazer ficar como a lã branca, né? A lã, depois de cortada do carneiro, depois de alvejada, né? Ela fica branquinha. E Ele fala assim, ainda que seja assim, o seu pecado vai ser embranquecido, vai ser limpo. Eu quero falar, meu amado, com base nisso aqui, com duas coisas. Primeiro, assim, Deus fala assim, olha, de uma maneira assim livre, esse versículo ele diz mais ou menos assim, venha cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixou manchado de vermelho. Isso aqui é uma tradução livre, tá? Os seus pecados deixou manchado de vermelho escuro, mas eu lavarei vocês e ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Então ele está chamando a pessoa para falar assim, olha, não importa o que você tenha feito, não importa que o seu pecado seja visto por todos. Preste muita atenção, você que está em casa, você que está aqui. Ele está falando assim, que não importa, vem aqui, eu vou mostrar que Deus está falando assim, Deus falando, que eu sou capaz de mudar isso na sua vida, de tirar esse vermelho, de tirar
esse tom que chama a atenção das pessoas. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Então, meu amado, o que a gente tem sobre o pecado já nesse versículo? Duas coisas. Que o pecado, ele causa duas coisas na pessoa: a culpa e a mancha. Preste muita atenção nisso. Muitas pessoas, meu amado, querem se aproximar de Cristo, mas a culpa e a mancha que ele carrega, ou às vezes muitas pessoas querem desfrutar mais de Deus, mais daquilo que Deus tem para dar, e às vezes a culpa e a mancha ainda persistem na vida dele. Não se engane não, meu amado. Muitas pessoas às vezes já têm anos de caminhada com Cristo e ainda não passaram por esse processo em que Deus tira tanto a culpa quanto a mancha. A culpa, meu amado, ela tem a ver com aquilo que você carrega na sua mente, no seu coração, é a sua emoção. E por mais que a gente pregue e fale que Jesus já perdoou os pecados, e fale para a pessoa: olha, Jesus já te perdoou, a pessoa ainda carrega aquilo na mente, é a culpa. E a mancha, meu amado, muitas vezes é porque aquilo se externou de tal maneira que todo mundo sabe que aquela pessoa cometeu aquilo, é visível. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? A culpa é aquilo que nós carregamos por dentro, é aquilo que está na nossa mente, que nós carregamos no nosso coração. E a mancha é aquilo que os outros falam da gente, é aquilo que as pessoas apontam: está vendo? Aquele lá é vermelho. Só para usar o contexto, tá? Ou seja, aquele lá é um adúltero, aquela lá é uma prostituta, aquele lá é um viciado, aquele lá é um perdido na vida. Os irmãos estão entendendo o que é a mancha? É aquilo que ficou. Por mais que a pessoa às vezes já caminhe por Cristo, deixou aquela vida, às vezes aquela mancha ainda persiste. Aquela mancha ainda persiste. E é interessante, meu amado, que Deus vem aqui e fala para Israel que Ele ia livrar Israel das duas coisas: da culpa e da mancha. Olha como que é poderoso, meu amado, o que Deus tem para nós nessa noite. Você que está em casa nos ouvindo, e você que está aqui, você não precisa mais carregar nem a culpa, e muito menos ser conhecido pela mancha, pela cor vermelha. Se realmente, meu amado, você entrega a sua vida para Cristo, não importa. Esse é um problema do Evangelho. Você sabia que isso é um problema do Evangelho? O problema do Evangelho é falar que a pessoa vem, encontra com Cristo e ele se torna uma nova criatura. Para quem raciocina, meu amado, meramente com a mente humana, isso é inconcebível para ele. Como é que pode? Aquela pessoa era assim, aquela pessoa é assado, aquela pessoa fazia isso, mas agora foi para a igreja, agora ele se acha um santo. Não é que ele acha, a Bíblia fala que ele é, amém? A Bíblia fala. É claro que nós estamos num processo, e é importante quem ouvir essa pregação, quem está ouvindo essa pregação, saber que nem todo mundo na igreja é santo no sentido bíblico. Se santifica para Cristo, procura melhorar, procura ser transformado, deixa o processo, porque a salvação, nós vamos ver aqui, que a salvação ela é imediata, o perdão, e ao mesmo tempo é um processo, a purificação. É disso que nós vamos falar nessa noite, do perdão para a culpa e da purificação para a mancha, para tirar a nódia, para tirar aquilo que a pessoa carrega. Quantas pessoas, meu amado, que vão para a igreja e as pessoas lembram dela por aquilo que ela fez, não por aquilo que ela é hoje. E isso é um processo, meu amado. É interessante, meu amado, que Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí você fala assim: que homem ele era? Um perdido, meu amado. Um homem que fez coisas terríveis e que se quebrantou tanto diante de Deus, que Deus o chamou de um homem segundo o meu coração. Davi não era diferente. Talvez você é até melhor que Davi, porque talvez você ainda não matou ninguém, talvez você não adulterou, talvez você não tenha entrado em tantas guerras e matado tantas pessoas, talvez você não tenha ficado soberbo a ponto de querer contar como que era o seu exército e Deus vir e tentar e mandar um anjo para poder matar a nação, para mostrar que ele só era alguma coisa, porque isso tudo Davi fez, meu irmão. E no final das contas Deus ainda fala: é um homem segundo o meu coração. O interessante é que Davi não aceitou, meu amado, carregar nem a culpa e nem a mancha,
porque esse é um processo que cada um de nós devemos procurar viver. No Salmo de número 32, existem 2 salmos na Bíblia, meu amado, em que Davi vai falar do pecado que ele cometeu com Batseba. Num, ele vai falar da culpa. No outro, ele vai falar da mancha. E você vai entender na hora que a gente lê. Abra sua Bíblia no Salmo de número 32. O Salmo de número 32. É um salmo de Davi. Os 2 salmos, meu amado, foram escritos, segundo os estudiosos da Bíblia, assim que ele foi ali advertido pelo profeta Natã, que ele havia ali, se apaixonado, Eu gosto do versículo do capítulo que fala assim: nos tempos em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. A pior coisa que tem é quem fica em casa sem fazer nada. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Aí ele olhou lá do alpendre da casa real, viu uma mulher se banhando e se achou no direito, meu amado, de tomar aquela mulher para si. Isso está no livro lá de Samuel, no segundo livro lá. E com isso ele cometeu um adultério, porque a mulher era casada, e ele cometeu depois um homicídio, para poder se livrar da culpa, do peso que ele estava carregando. Ele falou assim: eu vou casar com essa mulher, porque aí ninguém vai ficar sabendo que eu adulterei, Ninguém vai ficar sabendo que eu adulterei, que o rei havia adulterado, e eu pego aquela mulher, e ela, porque ela engravidou. E ele fala isso. Só que aí Deus manda um profeta falar com ele: meu amado, em nome de Jesus, não despreze quando a palavra de Deus falar ao seu coração, porque Deus só corrige aquele que Ele ama. Amém? Hebreus deixa bem claro que Deus só corrige quem Ele ama. Se você está sendo corrigido, se você está sendo tomando puxão de orelha, é porque você ainda é considerado filho, porque no mesmo texto vai falar assim, que se você está sem correção é porque você é um bastardo, é um filho deserdado. O bastardo, no sentido, é um filho deserdado, é aquela pessoa que já foi abandonada, que já foi entregue. Esses que estão sem correção, que a palavra já não incomoda, que o pecado já não pesa, que não leva mais o peso da culpa e nem vê a mancha que fica quando peca, é porque na realidade o Espírito Santo já não está incomodando. Se você comete erro como eu, meu amado, todos nós erramos, tá? Amém? Nós estamos num processo de santificação. Nós ainda não somos totalmente santos. Nós somos santos no sentido de separado. E nós seremos eternamente santos no retorno de Cristo, quando nós formos glorificados. Amém? A salvação, meu amado, ela termina com a glorificação. E a salvação é um processo em que Paulo chama a gente a desenvolver esse processo. Você tem que querer, amém? A salvação você tem que querer esse processo de santificação, de purificação. Você vai ver alguns textos que nós vamos ler, mas voltando aqui a Davi, ele diz assim: ele cometeu o pecado, aí quando ele foi ali arguído pelo profeta, chamado a atenção, ele falou assim, preste muita atenção: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Coberto aqui é não no sentido de escondido, coberto aqui é no sentido de ter sido tampado pela justificação, amém? É o sangue de Cristo, amém? Para você entender, nós fomos cobertos pelo sangue de Cristo, ou seja, cujo pecado é coberto, ou seja, justificado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, ou seja, em cujo espírito não tem um desejo do pecado, ou seja, não deseja aquela prática, mas que por algum motivo ele cometeu, amém? E diz assim: enquanto calhei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui ele fala do primeiro problema, meu amado, do pecado, que é a culpa. Ele fala assim que quando ele tentou esconder de Deus aquilo que ele estava cometendo,
ele sentiu o peso da culpa dentro dele, a consciência dele, e ele começou a ter até problemas emocionais. Os sócios aqui, quando fala que ele sentiu os ossos dele sendo ali envelhecidos dentro dele, ele está falando de um processo que ele sentiu de muita culpa, meu amado, muita culpa que ele sentiu, a ponto de falar que ele ficou como se estivesse no meio do deserto, numa sequidão de estio, ou seja, não chovia, a graça de Deus não vinha sobre a vida dele. Meu amado, se nós vivermos no pecado, o Espírito Santo jamais vai parar sobre a sua vida, o Espírito Santo jamais, meu amado, vai ter compromisso com você, vai ser como Davi está falando aqui, uma sequidão de estio. Sem falar dos problemas, quantas pessoas, meu amado, sofrendo por causa do pecado. Eu sei que no mundo que nós vivemos hoje, muitas coisas já não é considerado pecado. Que tristeza desse mundo, meu amado. Volta logo, Jesus, porque a gente não está aguentando mais. Aquilo que antigamente trazia vergonha para quem cometia, hoje é normal. E as pessoas estão indo por esse caminho, a passos largos para o inferno, porque não tem outro destino. E Davi fala assim: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei o pecado ao Senhor, as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A solução, meu amado, para a culpa que carregamos é o perdão. É o perdão de Deus. Ah, mas você não sabe, irmão. Você está aí pregando, mas eu matei alguém. Não importa. A Bíblia fala de vários pecados, e todos eles falam que existe perdão. Tem listas e listas de pecados. Os 10 mandamentos tem uma lista, nas cartas de Paulo tem várias listas de vários pecados. Não vou ficar citando aqui não, sabe por quê? Porque no fundo, todo mundo sabe que quando está fazendo coisa errada. Não existe um, porque a própria consciência, que nós chamamos de lei natural dentro dele, acusa ele: você está fazendo algo errado. O cara que furta uma bala, ele sabe que aquilo é errado, por isso que ele esconde. Por isso que ele esconde. É claro que quanto mais a pessoa vai cometendo, mais ele vai entrando por um caminho e mais ele vai cometendo coisas absurdas. Aí chega um ponto que a consciência dele já não pesa mais. Aí eu falo para você, está bem perto do inferno. Então isso aqui, meu amado, foi a solução que ele teve para a culpa. Ele pediu perdão, ele clamou a Deus, ele viu que estava carregando uma culpa que ele não ia suportar, já estava pesando na vida dele. Aí no Salmo 51, pelo mesmo motivo, ele vai fazer um outro tipo de oração. Presta atenção na oração que ele faz agora no Salmo 51. No 32 ele falou da culpa. No 51 ele vai falar da mancha. Diz assim, Salmo 51, é o Salmo de Davi, o mesmo motivo, né, quando Natan, né, a história de Davi está lá em 2 Samuel capítulo 12, viu, meu amado? Sobre essa história quando Natan aparece. Assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lá ele pediu para quê? Perdoar. Aqui ele está falando para apagar. Quem já teve mancha aqui em roupa sabe como que é, né? Mancha, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e lavar, ou seja, apagar. Preste muita atenção, meu amado. A Bíblia, ela é riquíssima, riquíssima de simbolismos. Lá ele pede perdão, ele fala que confessou. Aqui ele está pedindo uma ação de Deus, amém? Que Deus, o quê? Limpasse, apagasse a transgressão dele. Aí ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Você viu que ele mudou os termos? Lá ele pede perdão, aqui ele pede o quê? Para ser limpo, para ser purificado. Versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu vou pular para o versículo de número 7. Diz assim: purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Vocês viram a diferença da maneira que ele fala no Salmo 32? Lá ele pede perdão. Ele fala assim: a culpa está sobre mim. Aqui ele fala: a mancha está sobre mim. A culpa, meu amado, ela tem que ser perdoada. A mancha tem que ser o quê? Lavada, purificada. E só existe uma pessoa para fazer isso: o Espírito Santo.
Quando você vê o Espírito Santo, principalmente no Novo Testamento, meu amado, sendo comparado à água, não é só para o refrigério. Muitas vezes você vai encontrar textos de Paulo falando de purificação. Havia, meu amado, depois você lê na sua casa lá Levítico, no capítulo de número 14 e outros, havia um cerimonial de purificação que o sacerdote tinha que fazer. Havia, meu amado, no capítulo 14, se não me engano, de Levítico, uma purificação que o leproso tinha que fazer. Ele tinha que chegar diante do sacerdote, mostrar a mancha, e o sacerdote olhava e falava assim: não, isso é lepra, você vai ficar separado. Depois ele tinha que fazer um processo de limpeza na roupa, no corpo, para ser o quê? Purificado. Aquilo é o simbolismo do pecado na vida das pessoas. Embora falasse de lepra mesmo, viu, meu amado? Lá não é simbólico no sentido, lá é literal e ao mesmo tempo é simbólico, amém? Lá ele fala da lepra do corpo, mas ele está falando da lepra do pecado. E ele fala assim, e fala desse jeito, meu amado, que ele tinha que se apresentar para o sacerdote olharia para ele, veria se aquilo, qual tipo de lepra que era, e de acordo com o tipo de lepra ele tinha que limpar, ele tinha que sacrificar o animal. Hoje, meu amado, quando você vai ler o livro de Hebreus, fala que esse sacerdote é Cristo. Por isso, meu amado, que eu amo a Bíblia, porque tudo aquilo que foi escrito lá na lei tinha um propósito, na graça, de mostrar quem é Cristo. Em Hebreus fala assim, que você se apresenta ao sumo sacerdote eterno que é Cristo, e ele nos purifica. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto, nos purifica. Então havia duas cerimônias, meu amado. Outra cerimônia também que envolvia, e essa é muito importante, essa vai estar no capítulo 29 de Êxodo, eu acho que no 24, quando era escolhido o sacerdote, era morto o animal, pegava-se o sangue e tinha a parte da limpeza, a purificação com a água, e tinha ali colocar o sangue na ponta da orelha. Eu estou citando, meu amado, porque é textos longos, só para você entender, depois você lê na sua casa. Êxodo 29, 24, falando desse processo. Mas preste muita atenção. Pegava-se o sangue do cordeiro e depois pegava a água. Quando Moisés celebrou a aliança, meu amado, com o povo, ele pegou a água, colocou a água na bacia, chamuscou uma lã branca com água e sangue e borrifou sobre o povo. Tudo isso, meu amado, apontava para quê? Para o perdão, preste muita atenção, para o perdão da culpa e para a purificação. Toda vez que você lê isso na Bíblia, você lembra que aquele processo era para se perdoar da culpa e ao mesmo tempo para ser purificado aquele a quem foi perdoado. Porque o processo não é só o perdão, é o processo também de purificação, de tirar a nódoa, de tirar a mancha, de tirar aquilo que você não precisa mais carregar. Você não precisa mais carregar as coisas do seu passado, meu amado. Você não precisa mais carregar aquilo que o diabo fica te acusando, jogando na sua cara. Você não precisa mais. Se você crê em Cristo, Ele já te perdoou, já te purificou. Você só tem que se comprometer com Ele para poder andar em retidão. E o Espírito Santo vai continuar todo esse processo de purificação até a glorificação na eternidade, meu amado. Eu sei que o mundo não acredita nisso. Eu sei, meu amado, que muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, alguns nem conhecem esse processo. Mas sem isso, meu amado, não há santidade na nossa vida. E sem santidade nós não veremos ao Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. E a santificação, meu amado, começa com o perdão da culpa e vem com a purificação. É um processo constante, contínuo, todos os dias, meu amado. Se você não sabe, todos os dias, meu amado, se matava um cordeiro à tarde. E tinha o principal, que era o dia da Páscoa, onde que se matava por toda a nação. Mas todo dia era sacrificado, meu amado, porque todo dia esse processo de purificação tinha que ser feito por causa do sacerdote. E nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio santo. A raça tem a ver com a descendente de Abraão pela fé. E o sacerdócio pelos processos feitos com Arão. Muita gente não entende o significado disso. Isso é muito profundo, meu amado. A Bíblia não fala nada por acaso, não. E tudo isso tem um sentido espiritual que nós precisamos entender e praticar, porque a palavra de Deus não é para você achar bonito. A palavra de Deus é para você praticar, para você entender no seu raciocínio, crer no seu coração, com a sua mente e colocar aquilo em prática.
E esse processo de purificação é quando você dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu não sou merecedor, eu sou um pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, me purifica, Senhor, me perdoa. Faz como Davi fez no Salmo 32, perdoa as minhas culpas. E faz como Davi fez no Salmo 51, purifica as minhas manchas. Limpa-me, Senhor, com hisopo. É preciso, meu amado, a igreja acordar e voltar a fazer aquilo que é bíblico. E isso é tão profundo, meu amado, é tão sério, que isso foi demonstrado quando Jesus morreu. E muita gente não percebe, nem sabe por que aquele versículo tão pequenininho está escrito lá, em João capítulo 19. Abra sua Bíblia comigo aí. As pessoas leem e falam assim: ué, que coisa interessante, está escrito isso aqui tão pequenininho, e as pessoas não entendem a profundidade. E eu quero que você preste atenção e entenda de uma vez por todas, que nada na Bíblia, meu amado, é escrito por acaso. Nenhuma vírgula na Bíblia é por acaso. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 34, diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aqui está falando de perdão e purificação. Aqui Jesus tinha morrido. Aqui os soldados, os judeus tinham falado assim: olha, hoje amanhã é sábado, não pode ficar morto na cruz, é necessário tirar o corpo. Aí os soldados foram lá e quebraram as pernas dos outros dois que tinham sido crucificados com Cristo. Quando chegaram a olhar para Cristo, viram que ele já tinha morrido. Só para garantir a morte, eles enfiaram uma lança do lado dele. E na hora que enfiou a lança, para se cumprir o que era feito lá dentro do tabernáculo, o sacerdote, para se cumprir a morte do cordeiro com o sangue e a purificação com a água, saiu sangue e água. Sangue para o perdão e água para a purificação. Não é simples, meu amado, as coisas que está escrito na Bíblia, não. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Aqui está falando que Cristo morreu para que você tivesse perdão da sua culpa e tivesse a purificação das suas manchas, da sua nórdia, que você não carregue mais isso, ainda que seu pecado seja vermelho como a escarlata, ainda que seja vermelho como o carmesim, eu farei com que seja branco como a neve, como a lã que é branca. Em Cristo Jesus, Deus cumpriu o que Ele prometeu lá em Isaías. Ele resolveu o problema da culpa e o problema da mancha. Não importa o que você tenha feito, você que está ouvindo a gente aí pela internet, não importa o que você tenha feito, mas precisa de algo. Precisa que você reconheça o seu erro. Como Davi falou assim: enquanto eu calei, os meus ossos se envelheceram dentro de mim, e eu fui como quem estivesse passando por uma seguidão de estio, até que eu não ocultei, até que eu confessei, e o Senhor perdoou a minha iniquidade. Sangue é para o perdão. Aí ele vai lá para o Salmo 51: Senhor, purifica-me com hisopo, lava-me, Senhor, tira de mim essa mancha desse pecado que eu não carregue mais. Aí vem o sangue, a água para a purificação. Enfiaram a lança em Cristo, saiu sangue, perdão, saiu água, purificação. É preciso que a igreja viva isso, meu amado, todo dia. A morte de Jesus não pode ser em vão. A morte de Jesus não pode ser em vão. Hebreus capítulo 10, eu já estou terminando. Aliás, Colossenses, primeiro. Colossenses capítulo de número 1. É por isso que a gente tem que... a Bíblia, meu amado, é um livro muito bom de ler, mas é melhor quando é estudado. Nada é por acaso. Paulo diz assim, escrevendo à igreja de Colosso, aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. De quem? De Cristo, amém? Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele quem? Deus, santos, inculpáveis e
irrepreensíveis. Eu vou ler numa outra versão para você entender o que está sendo falado aqui. Diz assim: mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, santos, separados. Amém? Separados, não tendo mancha nem culpa. O termo aí traduzido por inculpáveis, ou seja, o perdão, e irrepreensíveis, significa sem mancha. Deus morreu para apresentar a Deus, meu amado, uma igreja santa, inculpável, ou seja, que foi perdoada, e irrepreensível, que não carrega mancha. Em outro texto, né, Paulo escrevendo, ele diz assim que Cristo vai apresentar a igreja como uma noiva linda, bonita, né, sem mancha e sem mácula. Ele está falando de purificação, meu amado. Muitas vezes as pessoas ficam só no começo do processo, pedem perdão, ou glória, fui perdoado, mas às vezes ainda fica incomodando lá dentro porque ele ainda carrega a mancha. É um processo, meu amado. Guarde isso na sua cabeça. A salvação é um processo. Ela começa com perdão e vem todo um processo de purificação. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10. Já estou terminando, meu amado. Versículo 14. O livro de Hebreus, meu amado, é um livro que ele responde para a gente muito simbolismo que é principalmente no tabernáculo, tá? Muita coisa para você entender o tabernáculo, você encontra a resposta no livro de Hebreus. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 14 em diante, diz assim: porque com uma única oferta, ou seja, a morte de Cristo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. É um processo. Estão sendo, não são, amém? Os irmãos estão entendendo aí? Isso é português, meu amado. Está sendo, é um processo. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente escreverei, e acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Perdão e purificação. Continuando: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, sua morte. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está falando do processo que o Espírito Santo, meu amado, faz na nossa vida. Não é tomando banho, não é esfregando, não é passando água sanitária no corpo que vai limpar a mancha, não. É o sangue de Cristo e a água do Espírito todo dia, limpando a sua consciência, limpando a sua mente, o seu coração. Esse é o processo que está sendo falado aqui. Eu leio com pressa, meu amado, porque a gente já está terminando, mas leia com calma na sua casa. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Leia o 9, leia o 10, e você vai ver como que é preciso a gente entender que Deus já resolveu o problema, tanto da culpa quanto da mancha. O perdão e a purificação. E para terminar de vez agora, 1 João, esse eu acho que, né, eu acho que muita gente sabe até de cor, né? Mas não adianta saber se você não sabe colocar em prática. Eu acho que agora dá para entender e colocar em prática. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Ah, você é santão? Não, meu amado. Não. Santo é um pecador que foi salvo. Amém? Eu estou no processo. Aí ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas palavras vão sempre andar junto, viu, meu amado? Perdão e purificação, porque é problema para a consciência, o perdão, e para a mancha, aquilo que a pessoa carrega sem necessidade, é a purificação. Você não precisa carregar, meu amado, nem a culpa na consciência, nem a mancha do pecado, né? Aquilo que ficou marcado no seu coração. Que o Senhor te perdoe, que o Senhor te cure, te restaure, que Ele te purifique através desse processo. Que o Senhor continue falando no seu coração. Deus falou no seu coração? Você precisa de perdão nessa noite? Eu preciso. Você precisa ser purificado nessa noite? Eu preciso. É impossível, meu amado, andar nesse mundo sem carregar uma nódoa no corpo. É impossível, meu amado, passar 24 horas sem cometer um pecado, nem que seja na consciência. Porque às vezes a gente fica aquele negócio, no pecado é só aquilo que eu cometo, né? Não é o que eu penso, não é o que eu falo, não é o que eu assisto, não é... Pecado, meu amado, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E é sério, é sério. Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar primeiro especificamente por essa palavra, para que ela se cumpra na sua vida. Depois tem outros pedidos de orações e a gente termina, amém? Deus falou no seu coração? Eu gostaria muito, meu amado, que você nunca mais, você que está em casa nos ouvindo, ou você que está aqui, se você tem algum problema com a culpa e com a mancha do seu pecado, não importa o que você fez no passado, o importante é que você a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como o Senhor. O novo nascimento, meu amado, é um processo que inicia quando nós reconhecemos que precisamos de perdão e de salvação. Mas como o novo nascimento é como a gente nasceu. Vem todo um processo de crescimento, onde a gente vai ter que fazer escolhas, onde a gente vai ter que trilhar caminhos. Aí, Deus não vai te amarrar e vai te arrastar, é uma opção sua, é uma escolha sua. O Espírito Santo pode acender a luzinha e falar, não vá por esse caminho, não vá por aquele, não faça isso. Mas Ele não vai entrar na sua frente e vai te cercar. Quem acha que isso acontece é você falando todo dia, Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, livra-me do mal. Senhor, não me deixe cair em tentação. Não foi à toa que Jesus ensinou a orar desse jeito. Se você precisa, curva a sua cabeça, vamos orar. Obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado porque do lado do corpo de Cristo saiu sangue e água, para poder me dar perdão e purificação, Pai, para que eu estivesse dignamente diante do Senhor. Se eu falar que não tenho pecado, sou mentiroso, como diz a tua palavra. Mas se eu confessar os meus pecados, o Senhor, Pai, é fiel e justo para perdoar todos os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Senhor, olha para o meu coração, Pai. Olha, Senhor, como Davi falou, me purifica, Pai, com hisopo, Pai. Me purifica, Senhor, me lava, me faça, Senhor, com que minha alma seja branca, Pai. Lava, Senhor, todo dia eu te peço. Eu não posso, Pai, nós não podemos por nós mesmos. Se o Senhor não estiver conosco, o Teu Espírito Santo não estiver sobre a nossa vida, se não for Ele, Senhor, nos conduzindo, nós, Senhor, nos sucumbimos diante dos desejos da nossa carne, Senhor, e que essa carne só vai ser, Senhor, morta definitivamente o dia que o Senhor nos glorificar, Pai, o dia que encontrarmos com o Senhor, ressuscitarmos na glória. Até lá nos ajuda, Senhor, e até lá todos os dias nós clamaremos a Ti, nos perdoa, Pai, em Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados, nos purifica de toda má consciência, de toda nódoa, de todo peso, Senhor, que carregamos, manchas que carregamos, Pai, que faz a gente lembrar dos pecados todos os dias. Nos purifica, Senhor, purifica a Tua igreja, purifica, Senhor, aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa pregação através, Senhor, da página da igreja, que agora neste momento está confessando os pecados, porque ele creu na Tua palavra, porque ele entendeu que precisa de perdão, que precisa, Senhor, de purificação em Cristo Jesus. Nos purifica, nos perdoa, nos ensina a andar segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Eu te peço, Senhor, que essa palavra não seja arrebatada, nem da mente no coração dos irmãos, que o inimigo não tenha esse poder, Pai. Nos livra, Senhor, de cair em tentação, nos livra do mal, nos livra de todo ataque do inimigo, Pai. Em o nome de Cristo Jesus nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, amém e amém. Meu amado, tem alguns pedidos aqui de oração,
pedido de oração para a dona Isabel, né? A mãe da Solange, né? Sogra do pastor. Orar pela vida do pastor Tércio e a Solange que estão cuidando dela, né? Que Deus dê sabedoria, ânimo e força. Ela está com Alzheimer, que o Senhor possa... É algo difícil, né, meu amado? As coisas da vida, esse mundo, né? É consequência. Que Deus possa dar ânimo e força ao pastor, à família dele, e que ela tenha uma noite de paz e descanso, né? Para que eles possam descansar. Tem aqui um pedido, Letícia, né? Do Marquinhos, sofreram acidente de carro e estão hospitalizados. Que o Senhor restaure, né? O corpo, né? A irmã Fátima pede oração pela sua vida e de seu marido. A Irineia Casimiro pede oração por sua vida e família, amém? Vamos orar por esse, depois tem aqui o Lucas que está fazendo aniversário, nós oraremos por ele, tá? Vamos orar então. Senhor, nós apresentamos a Ti a vida do pastor dessa igreja, o pastor Tércio, a pastora Solange, que há tantos anos tem cuidado de nós como pastores, Pai. Neste momento eles necessitam de sabedoria, de ânimo e força para cuidar da dona Isabel. Nós te pedimos que o Senhor venha intervir, Senhor, neste processo, Senhor, na vida dela, da dona Isabel, e que ela possa ter, Senhor, apesar deste mal, se possível que ela seja curada segundo a Tua vontade, se não, Senhor, que seja restabelecido, Senhor, um descanso profundo, Pai, que ela possa, Senhor, ter tranquilidade, paz, principalmente para dormir à noite, para se alimentar, e que o pastor e a pastora possam ter, Senhor, sabedoria, ânimo, Senhor, para cuidar dela, assim como, Senhor, os netos da dona Isabel, Senhor, os nossos irmãos em Cristo, que todos ali possam se empenhar, Senhor, porque é um cuidado, Pai, e a Tua palavra nos ensina a cuidar daqueles que cuidaram de nós, nossos avós, nossos pais, e eles estão fazendo isso segundo a Tua palavra. Seja com os Teus filhos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, pela vida, Senhor, da Letícia, do Marquinho, que sofreram acidente, que o Senhor possa socorrê-los neste momento, que o Senhor possa, Senhor, dar paz ao coração deles, da família, Pai. Eu não sei a situação, como eles estão, mas o Senhor o sabe, Pai. E nós pedimos então que o Senhor venha restabelecer a saúde, Pai, o corpo, Pai. Senhor, toda intervenção, Senhor, médica seja segundo a Tua vontade, que os médicos sejam, Senhor, habilitados, Senhor, e através das mãos deles o Senhor possa abençoá-los. Nós oramos também, Senhor, pela irmã Fátima, Senhor, que está pedindo oração por ela, pelo marido, que o Senhor possa estar abençoando este casal. Senhor, o Senhor sabe o motivo desse pedido de oração, que o Senhor venha enchê-lo, Senhor, da Tua presença, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, derramar da Tua unção, que o Senhor possa converter o coração de um ao outro, e eles possam, Senhor, ver a Tua mão agindo a favor deles, Pai. Derrama a Tua unção, Senhor, cura, Senhor, restaura, Senhor, faça com que a Tua paz, a Tua alegria seja sobre eles, Pai. Nós pedimos também, Senhor, pela vida, Senhor, da Irineia, Pai, que ela está pedindo oração por sua vida e por sua família. Eu não sei a situação dessa família, Pai, o Senhor sabe, e nós sabemos que se ela está pedindo, Pai, porque ela confia no Senhor, que o Senhor possa então intervir de acordo com a necessidade dela, Pai, e que o Senhor possa, Senhor, curar, restaurar, suprir as necessidades, trazer paz e alegria para este lar, que o Senhor possa converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e que, Senhor, a Tua presença, a Tua luz afulgente, todos os poderes das trevas, Senhor, neste lar e nessa família, e que o Teu nome seja glorificado. Faz maravilhas, Senhor, para que as pessoas vejam a Tua glória, para que vejam, Senhor, que a Tua palavra é fiel e verdadeira, porque aqueles que Te buscam, Pai, não ficam, Senhor, sem uma resposta. Intervenha com poder, Senhor, para a glória do Teu nome, nós Te pedimos, Pai. Nós pedimos também pela vida do Lucas, Pai Mota, que estará fazendo aniversário amanhã, e que o Senhor possa olhar para o coração dele, segundo a necessidade dele, o Senhor possa presenteá-lo, Pai. Dê a ele um novo ano de vida abençoado, que o Senhor seja com ele em cada dia desse novo ano de vida, Pai. Que o Senhor o conduza, que o Senhor esteja à frente dele, tirando todo o laço do inimigo, e que ele se refugie em Ti, buscando a Tua presença, Senhor, sabendo que só em Ti nós somos mais que vitoriosos. Abençoa o Teu Filho, dê a ele, Senhor, um novo ano de vida abençoado para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meus amados? Alguém, mais alguma oração? Amém?
Vamos terminar então? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigado por tua palavra. Senhor, que o Senhor venha abençoar a nossa semana. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre as nossas famílias, as nossas casas, Senhor. Os filhos, Senhor, que aqui estão representados pelos pais, os pais que estão aqui representados pelos filhos. Que haja paz em nosso lar, Pai. Que haja paz sobre a nossa casa. Que haja paz sobre essa cidade. Que haja paz sobre a nossa nação. Senhor, nós precisamos tanto da tua intervenção sobre o Brasil. Que o Senhor venha dar sabedoria àqueles que nos governam, Pai, que eles não sejam coniventes com as obras das trevas, mas sejam, Senhor, iluminados por Ti, para que tenham uma mente sábia, Pai, para conduzir essa nação. Nos livra, Senhor, de todos aqueles que são pactuados com o mal. Levante homens sinceros, tementes a Ti, submissos à Tua vontade, para governar sobre nós, e que, Senhor, eles possam temer a Ti, porque se temerem a Ti, já terão um princípio, Senhor, a sabedoria, terão, Senhor, em princípio, Senhor, um caminho a ser seguido, Senhor, de retidão, de moralidade. Nos livra, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que querem o mal da nossa nação, que querem, Senhor, que a nossa nação seja, Senhor, dizimada, Senhor, economicamente, dizimada, Senhor, através, Senhor, de ideologias malignas, Pai. Nos livra dessas pessoas, Pai. Levante homens tementes a Ti, nos tribunais, nos palácios, Senhor, de justiça, nos palácios dos governantes, homens, Senhor, que sejam conselheiros sábios, Pai, homens que sejam, Senhor, como José, saibam, Senhor, governar com justiça, com o princípio do temor do Senhor. Nós te pedimos, abençoa o presidente dessa nação, no nome de quem nós pedimos por todos os governadores, todos os ministros, Senhor, todos aqueles que exercem, Senhor, poder para decidir sobre a nação, governadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais, os prefeitos, Senhor, das cidades. Senhor, que a tua nação, Senhor, busque a tua face, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos cure e nos sare. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu amado. Que a graça, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa, hoje e para sempre, até aquele dia que estaremos com Ele na glória. Amém, amém e amém. Uma boa noite, cumprimente seu irmão como puder. Vamos na paz, amém?